Olá, irmãos. Vamos agora para a nossa primeira aula de análise do livro de Jonas. Na aula passada, eu apresentei para vocês essa matéria, mostrei para vocês o que nós vamos fazer, certo? A nossa análise, como ela será expositiva, e a partir de agora, nós queremos começar a estudar propriamente dito o livro de Jonas, esse livro da palavra de Deus tão precioso do Antigo Testamento. E nessa primeira aula, eu quero fazer com vocês uma introdução ao livro de Jonas. O que seria uma introdução? Eu quero passar com vocês algumas informações importantes para que a gente compreenda as partes do livro. Aqui nós vamos fazer uma espécie de estudo sintético, ou seja, nós vamos coletar algumas informações históricas e contextuais a respeito do livro de Jonas, que são fundamentais para que você entenda o texto do livro de Jonas, ok? Mas antes da gente fazer isso, eu preciso fazer aqui algumas considerações, algumas ressalvas. Em primeiro lugar, essa nossa introdução ela não será exaustiva, ok? Então nós não vamos fazer aqui um estudo sintético exaustivo. Nós vamos tentar resumir quais são aquelas informações mais centrais ou mais básicas, as mais fundamentais para que você compreenda o livro de Jonas. Outra ressalva também que eu faço é que eu não vou aqui nessa aula entrar no debate contra a crítica bíblica moderna, ou seja, eu não pretendo aqui fazer uma defesa contra os ataques a respeito da veracidade e inspiração das Escrituras aplicados ao livro de Jonas, ok? Então, o século XVIII, o século XIX, o século XX viu o surgimento e desenvolvimento de uma série de estudos liberais, de estudos modernos, em que a inerrância, a autoridade das Sagradas Escrituras é negado. A Bíblia, então, ela passa a ser vista como um mero livro histórico. Então, todos os livros, como, por exemplo, o livro de Jonas, que contém elementos sobrenaturais, em que Deus fala com o homem, ou então a narrativa a respeito do grande peixe que engoliu o profeta Jonas, isso tudo é questionado, isso tudo é duvidado. O livro de Jonas é tratado como uma mera parábola, uma ilustração, uma história. E nós não vamos aqui entrar nesse mérito, ok? Se você quiser desenvolver ou aprender uma defesa da inspiração bíblica, e especialmente do livro de Jonas, você pode recorrer aos comentários que eu sugeri aqui na aula passada, certo? Nessa aula, como o nosso foco é mais voltado para a preparação de aulas, para a preparação de pregações, então eu quero aqui com vocês tratar de um cunho mais voltado para isso. Então nós vamos aqui já a partir do pressuposto de que o livro de Jonas, assim como toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é autoridade sobre as nossas vidas, ok? Então vamos aqui começar a nossa introdução ao livro de Jonas. Primeiro aspecto da introdução, irmãos, que nós precisamos entender é quanto à literatura do livro de Jonas. O livro de Jonas, ele é um livro do Antigo Testamento que foi escrito no estilo da narrativa, ok? Então você tem vários livros do Antigo Testamento escritos nesse estilo de narrativa, como por exemplo os livros de Crônicas, os livros de Reis, os livros de 1º e 2º Samuel, algumas partes do Pentateuco, certo? Grande parte do Pentateuco foi escrito em forma de narrativa, e o livro de Jonas também foi escrito no formato de narrativa. Como é que a gente sabe que ele é uma narrativa? Por causa da presença de elementos de narrativa, como por exemplo, elementos como personagens. Você tem Judas, você tem Jeová, você tem os marinheiros, você tem os ninivitas,
você tem diálogos entre Jonas e Deus, você tem diálogos entre Jonas e os marinheiros, ok? Só corrigindo aqui nesse primeiro tópico, não é Judas, é Jonas, ok? E você tem elementos históricos, como por exemplo a cidade de Tarsis, que é historicamente atestada, a cidade de Nínive, que é historicamente atestada. E você tem detalhes a respeito da cidade de Nínive, você tem eventos com caráter de narrativa. Então, claramente, a intenção do autor do livro de Jonas foi contar uma história, foi realizar uma narrativa. Agora, existe a questão se o livro de Jonas ele foi uma história, é um livro de história verídica ou história fictícia, ou seja, é uma história histórica que de fato aconteceu ou ela é uma história parabólica, ilustrativa, ela foi criada para ensinar alguma verdade. Bem, você tem indícios no livro de Jonas que demonstram uma certa preocupação em apresentar um relato histórico, especialmente por causa do seu contexto. Como, por exemplo, por que Jonas ele relutou em ir pregar para os ninivitas? Você tem isso como sendo explicado por uma série de eventos historicamente atestados. Mas também, e mais significante ainda, é a citação de eventos do livro de Jonas pelo Senhor Jesus Cristo, como comprovação da sua ressurreição. Então ele usa, por exemplo, o fato de Jonas passar 3 dias no ventre do peixe para ilustrar a sua própria ressurreição. O que nos faz crer que assim como a ressurreição de Cristo foi um evento histórico, assim também ele esperava que aquele período em que Jonas esteve no grande peixe também fosse um evento histórico. Então, o livro de Jonas parece ser, então, um livro de história real, histórica, que de fato existiu. Muito embora, deixe-me dizer, não seria considerado nenhuma heresia se alguém considerasse o livro de Jonas uma história mais parabólica, ok? Porém, tudo indica e nos leva a crer que, de fato, o livro de Jonas é, de fato, uma narrativa de eventos históricos que, de fato, aconteceram. No cânon judaico, ou seja, no cânon do Antigo Testamento, o livro de Jonas não se encontra na parte das narrativas, como, por exemplo, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esther, ok? Então, o livro de Jonas se encontra, na verdade, na seção dos profetas, porque Jonas era um profeta de Israel. Isso você encontra lá em 2 Reis 14, 25, certo? Então, o livro de Jonas está na seção dos profetas. Isso nos indica, então, que o livro de Jonas ele tem um caráter de transmissão de uma mensagem profética da parte de Deus. Então, a história do livro de Jonas é um ensino profético da parte de Deus para o seu povo, ok? Então, por isso, Jonas está localizado na seção dos profetas. Quanto à literatura, a única parte que você não tem uma narrativa é no capítulo 2, onde a gente encontra ali uma oração feita por Jonas. E essa oração de Jonas, ela contém elementos de poesia. Então você tem aqui uma poesia dentro de uma narrativa, ok? Isso é importante por quê, irmãos? Porque narrativa deve ser interpretada como narrativa. Poesia deve ser interpretada como poesia. Há métodos de interpretação de narrativas que não podem se aplicar às profecias ou às poesias, ok? Então nós precisamos fazer essa pequena distinção aqui. Quando nós formos ler a oração de Jonas, nós precisamos entender que ali é uma poesia. Por isso ela tem paralelismos, ela pode conter quiasmos, ela tem todas as técnicas de poesia
da literatura hebraica, ok? Então, o livro de Jonas é um livro que é composto de narrativa e, no capítulo 2, de poesia. Quanto à autoria do livro de Jonas, nós não temos no próprio livro nenhuma menção sobre a identidade do autor. Alguns sugerem que o autor dessa narrativa de Jonas não foi o próprio Jonas, por causa da presença de fatos que Jonas não poderia ter tido acesso, como, por exemplo, a conversa dos marinheiros enquanto ele dormia, certo? E também o que os marinheiros fizeram após Jonas ter sido lançado ao mar. Então, alguns sugerem que isso impede que o livro de Jonas tenha sido escrito por ele. Apesar de esse ser um bom argumento, mas ele não é conclusivo. O fato é que Jonas pôde ter tido acesso a essas informações posteriormente, ok? O importante, irmãos, aqui é o seguinte: pode ter sido Jonas o autor do livro e pode não ter sido Jonas o autor do livro, ok? Se foi Jonas ou se não foi Jonas, isso não é o mais importante. O fato é que o livro é a exibição de uma mensagem profética de Deus para o povo. Ele sempre foi aceito como um livro canônico do Antigo Testamento. A própria menção de Jesus do livro de Jonas nos indica que Jesus aceitava o livro de Jonas como inspirado e parte do Antigo Testamento. Então, a questão da autoria já não é mais tão relevante aqui, certo? É possível que o próprio Jonas tenha escrito este livro, mas é possível que não. Agora, quem o escreveu estava escrevendo como profeta inspirado da parte de Deus, certo? Agora, quanto à data da escrita, primeiro, irmãos, aqui vamos tentar entender a data dos eventos do livro de Jonas. Jonas, a gente sabe por meio do texto 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele exerceu o seu ministério no período do reinado de Jeroboão II. Esse reinado de Jeroboão II, ele foi de 793 a 753 a.C. Então, se o ministério de Jonas foi durante este período, espera-se então, a gente infere com isso, que os eventos narrados no livro de Jonas aconteceram dentro deste período, dentro destes 40 anos aí, de 793 a 753, ok? Nós não sabemos a data precisa destes eventos, mas eles aconteceram neste espaço de tempo. Agora, quando o livro de Jonas foi escrito, nós não temos como ter certeza da sua data, certo? Alguns sugerem que ele foi escrito entre 721 e 612 a.C., que foi o período em que Israel foi dominado por Nínive ou pela Assíria. Isso porque foi em 612 que a Síria ela caiu em declínio novamente, ok? Então, durante esse período, é possível que tenha sido aqui que este livro tenha sido escrito, certo? Se foi Jonas ou não que o escreveu. Então, vamos colocar aqui que o livro de Jonas, você não tem uma data precisa para sua escrita, mas provavelmente ele aconteceu aqui no 8º século antes de Cristo, certo? Agora, muito importante para a gente entender o livro de Jonas é a gente entender o seu contexto histórico. O livro de Jonas, irmãos, é baseado, é estruturado em torno do ministério do profeta Jonas, e ele teve o seu ministério no período em que Jeroboão II foi o rei do Reino do Norte. Você deve saber que, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido entre o Reino do Norte, com 10 tribos, e o Reino do Sul, com 2 tribos. Depois de um bom tempo, Jeroboão II, ele foi o rei mais poderoso do Reino do Norte,
Isso porque o Império Assírio, ou o reino dos assírios, havia caído em declínio. Então, por conta dos assírios terem caído em declínio, muito por causa das dissensões internas, então Jeroboão conseguiu expandir os territórios até muito próximo ao que foi expandido ali nos tempos de Josué, ok? Porém, durante esse período de expansão de Jeroboão II, você tinha a atuação de alguns profetas por causa da enorme idolatria no meio do povo. O povo estava em enorme apostasia. O povo estava em um estado de alienação com a aliança que eles fizeram com Deus. Então você tem, por exemplo, o profeta Oséias, que profetizou o ressurgimento dos assírios e que os assírios, ao ressurgirem, iriam voltar e dominar Israel como castigo por causa dessa apostasia e da frieza espiritual do povo. Essa profecia, irmãos, provavelmente explica a enorme relutância de Jonas ir até Nínive. Porque se Jonas fosse até Nínive, pregasse arrependimento ao povo, o povo se arrependesse, e Deus então abençoasse o povo, e Nínive tornasse a ser uma grande nação, futuramente Nínive poderia se voltar novamente contra Israel e dominá-la, ok? O que de fato aconteceu, irmãos. Então, o livro de Jonas, vocês vão perceber, ele é um livro que exibe muito claramente a soberania de Deus. Nos parece que era exatamente isso que Deus queria. Deus queria restaurar a nação no caso, a cidade de Nínive, para que eles voltassem e punissem a nação de Israel. Outro elemento histórico também que ajuda muito a entender o livro de Jonas é o eclipse lunar que aconteceu em 763 a.C., além de duas grandes pragas que aconteceram sobre a Síria em 765 e 759 a.C. Estes eventos provavelmente foram a causa do arrependimento tão repentino dos ninivitas. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando Jonas chegou anunciando o juízo e a destruição de Deus para aquela cidade, o povo já estava experimentando eventos destrutivos. Então a chegada de Jonas naquele momento pode ter sido influenciada, ou o arrependimento do povo diante da mensagem de Jonas pode ter sido altamente influenciado por estes traumas que eles já haviam passado ali, ok? Então, o contexto histórico aqui, ele nos ajuda a entender toda a relutância de Jonas no capítulo 1 e no capítulo 4, além do rápido arrependimento dos ninivitas, ok? Agora vamos aqui tentar entender qual é a mensagem central do livro de Jonas. No capítulo 1, a gente encontra ali a dureza de Jonas em propagar o juízo e a salvação de Deus a Nínive, e o castigo de Deus sobre o profeta por causa disso. Esse é o assunto ali do 1º capítulo. No 2º capítulo, você então tem o arrependimento de Jonas depois do juízo que Deus enviou a ele. E então, no 3º capítulo, você tem o arrependimento dos ninivitas. Então, veja, 1º capítulo você tem a dureza de Jonas e o juízo de Deus. No 2º capítulo, você tem o arrependimento de Jonas. No 3º capítulo, o arrependimento dos ninivitas. E então, o 4º capítulo, você tem uma nova demonstração de dureza da parte de Jonas e uma outra lição ensinada por Deus. Então, o livro de Jonas, irmãos, ele é uma narrativa com um formato quiástico. O que é um quiasmo? É um tipo de paralelismo hebraico, em que o 1º capítulo ele forma um paralelo com o 4º capítulo,
e o segundo capítulo forma um paralelo com o terceiro capítulo. Então, o primeiro e o quarto capítulos falam da dureza do coração do profeta e a lição de Deus. E o segundo e o terceiro capítulos falam a respeito do arrependimento do profeta e o arrependimento do povo diante da mensagem do profeta. Então, basicamente, isso lhe ajuda a entender o assunto central ali do livro de Jonas. Então, para que Jonas foi escrito? O livro de Jonas, irmãos, ele serve para que o povo de Israel, que foi o povo destinatário para quem aquele livro foi escrito, eles poderiam tirar uma série de lições desse livro. Em primeiro lugar, você tem a preocupação de Deus pelos povos gentios. Israel, no Antigo Testamento, havia esquecido de seu propósito missionário. Vários textos nos Salmos e nos livros proféticos exibem o desejo de Deus de que Israel proclamasse a glória de Deus para as outras nações. Mas, ao invés disso, Israel centrou-se em si mesmo. E esse seria, inclusive, um dos fatores que levaria Jesus à cruz e a expansão ou a entrega do reino aos gentios, ok? Então, o livro de Jonas já exibe no Antigo Testamento o desejo de Deus de alcançar os gentios por causa da dureza do coração de Israel. Mas você também tem aqui a soberania de Deus em alcançar seus propósitos. A desobediência de Jonas, irmãos, não impediu o avanço do plano de Deus. Muito claramente o livro de Jonas exibe a soberania de Deus. E o povo de Israel precisava entender isso. Que Deus ele era soberano, que o seu propósito ele iria ser levado adiante, apesar da desobediência do povo. Deus poderia levantar quem ele quisesse para punir o seu povo, Deus poderia salvar a quem ele quisesse. Então o livro de Jonas já é uma grande exibição prática do que Paulo vai falar em Romanos de 9 a 11. Que Deus trabalha com quem ele quiser e da forma que ele quiser. Também, irmãos, o exemplo dos ninivitas diante da dureza dos israelitas perante os seus próprios profetas. Quando Jonas pregou em Nínive, havia uma certa atividade profética sobre Israel, não só naquele período, como também antes daquele período. E o que nós vemos é que o povo de Israel rejeitou e até matou os seus profetas. E Jonas, quando ele pregou em Nínive, o povo aceitou a mensagem do profeta. Então isso mostra como os próprios ninivitas, que eram um povo de extrema maldade, extrema crueldade, um povo de exemplo histórico de quão cruéis o ser humano poderia ser, Deus poderia salvar aquele povo por meio da mensagem do profeta, enquanto o próprio povo de Deus, com a lei e com toda a aliança com Deus, rejeitava os seus profetas. Então Jonas, ele exemplificava o absurdo da indiferença dos israelitas para com os outros povos. Então Jonas aqui é uma história que ilustra quão absurdo é Israel fechar-se em si mesmo, na sua própria idolatria, não ouvir os seus profetas e não proclamar a glória de Deus para outras nações. Então, o propósito central, como a gente viu aqui, é mostrar como Deus poderia ser misericordioso com outros povos e como ele rejeitaria o particularismo do seu próprio povo. Então, elaborando o tema central de Jonas, que nós vamos trabalhar com esse tema, é a soberania de Deus diante da desobediência humana. Ou seja, o que Deus é capaz de fazer mediante a desobediência de Jonas e, consequentemente, a desobediência do povo de Israel.
O livro de Jonas é uma exibição da soberania de Deus, mediante a maldade humana. Então, para a gente encerrar, eu coloco aí na sua tela um esboço geral do livro, certo? É o esboço que a gente vai seguir. Você tem claramente aqui o livro sendo dividido em duas partes. A primeira parte mostrando a desobediência de Jonas e a segunda parte mostrando a sua obediência, ok? Então nós vamos trabalhar com este esboço durante a nossa análise do livro de Jonas. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula então nós vamos começar a analisar o texto da palavra de Deus ali no livro de Jonas. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.